Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um culto agradável ao Senhor, como podemos fazer, como seria o ideal. Então, puxa Bruno, como que eu posso cultuar a Deus de uma maneira que Ele se agrada? Nós vamos aprender um pouco hoje isso através da palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do 14 ao 21. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler do 14 ao 21. Romanos 12, do 14 ao 21. Vamos ler? Olha, meus queridos, se tem um texto que me ensina muito sobre ser crente, evangelho, sobre imitar Jesus, esse é um dos textos. Romanos capítulo 12, versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábios em vós mesmos. Irmãos, isso é totalmente o contrário do que o mundo prega. O mundo diz assim: olha, cola em quem está lá em cima. E o evangelho diz: cola em quem está lá embaixo. Isso é fantástico, esse é o evangelho. Versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ele está querendo dizer assim: muito pelo contrário, cristãos romanos, muito pelo contrário, cristãos da IEQ Vila das Mercês, se o teu inimigo, versículo 20, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Graças a Deus. Jesus, em seu movimento, ele sempre se preocupou em fazer com que todos se sentissem acolhidos e amados, sempre. Jesus nunca foi um chato dizendo: não, esse movimento nosso aqui não é para você. Não é para esse tipo de pessoa. Imagina, Jesus sempre acolheu para que todas as pessoas se sentissem bem, sempre amou as pessoas. O evangelho, meu irmão, vamos dizer assim, a eclesia, que é o movimento cristão, o movimento de Jesus, é um movimento que, de fato, não pode obrigar ninguém a fazer parte. É verdade. Mas nós temos que se esforçar muito para que aqueles que entrarem aqui não desejem mais sair. Amém? E aqui está a receita em Romanos 12 que nós lemos de como fazer isso para que a pessoa que chegar no movimento de Jesus não queira mais sair. Eu e a Luciana estamos aqui há quase 14 anos, muito felizes por isso, e já vai para 3 meses que estamos como pastores titulares aqui da igreja, e eu estou falando isso, dando uma indireta pro Rafa, quem sabe mandar uma cesta, né, de café da manhã lá em casa. Ô, meus pastores, 3 meses já, não sei, às vezes Deus toca no coração dele. E se tem algo que eu e a Lu gostamos muito, estamos nos esforçando para fazer, é justamente a respeito desse conceito. Conceito que não precisamos e nem precisaremos puxar ninguém aqui para dentro. Mas também é verdade que nós vamos fazer sempre de tudo para que a pessoa que estiver aqui se sinta amada e não deseje sair. E ainda que nós tivéssemos esse direito de querer expulsar alguém daqui, nós nunca faríamos isso. Porque nós cremos nesse
amor de Jesus, nesse movimento de Jesus que só quer abençoar as pessoas. O movimento cristão no mundo deve continuar ecoando sobre essa frase: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque Jesus terá alívio para vocês. Essa é a mensagem do Evangelho. Se a gente mudar isso, não faz sentido, meu irmão. Então, Bruno, me fala, como que aqui dentro da igreja, do movimento de Jesus que nós estamos, que nós vivemos, como que deve acontecer a dinâmica do amar, do servir? Como deve ser isso? Atenção, meus irmãos, que esse é um grande segredo aqui. Não é porque todos são bem-vindos ao movimento de Jesus que as coisas devem acontecer do jeito que as pessoas acham que deve acontecer. Eu não vou obrigar ninguém a entrar aqui dentro, mas se ela entrar aqui dentro, ela precisa entender que nós temos uma forma de se fazer um culto ao Senhor. Em outras palavras, a igreja de Jesus, ela não é a casa da mãe Joana. E com todo respeito às Joanas que nós temos aqui, nesse ditado popular, ela não é a casa da Mari, ela não é a casa do Vitor, ela não é a casa do Bruno e da Luciana, não. Pode entrar qualquer um aqui, ok. Mas depois que entrou, opa, a gente tem uma conduta aqui dentro, que a gente segue, que a gente pratica. E essa conduta não sou eu que determino. Essa conduta quem determina é o Evangelho de Cristo. Para a gente compreender um pouco dessa dinâmica interna aqui do corpo de Cristo, o texto de Romanos 12 é o melhor que tem. Olha que interessante, vamos abrir Romanos 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, este é o culto racional de vocês. Tipo assim, o apóstolo Paulo falando: galera, vocês estão dentro da eclesia, do movimento de Jesus, ok? Poxa, mas tem um padrão bacana que eu quero explicar para vocês. Tipo, olha, se é para cultuar, por favor, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo nos ensinando esse padrão de como deve ser. Às vezes a gente lia esse versículo meio que fora de um contexto, e agora a gente está entendendo um pouco. O apóstolo Paulo falando: olha, galera, se é para apresentar um culto a Deus, poxa, tem um padrão legal. Apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e faça esse culto racional. Ou seja, dentro da teologia bíblica do apóstolo Paulo, irmãos, a grande sacada que pode acontecer em um culto não tem muito a ver com aquilo que Deus faz por nós, mas em nossa postura que de fato precisamos nos apresentar a Ele. Amém? Eu vou falar algo aqui, você vai pode achar até estranho, mas a gente vai explicar aos poucos. Culto não tem a ver com Deus. Culto tem a ver em como nós estamos diante de Deus. Claro, que Deus nos abençoe, a gente faz um culto a Ele. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando: gente, a sacada aqui é de como nós nos apresentamos e fazemos um culto agradável a Deus. Por isso que para mim é estranho, às vezes, quando a pessoa fala assim: eu vou lá para o culto para ser abençoado. Ok? Amém? Tá. Até a gente pode ser abençoado pela misericórdia de Deus, mas perceba como é importante nós nos prepararmos para cultuarmos a Deus. Quando vamos para a igreja, irmãos, quando você veio aqui hoje, quando nós vamos para a igreja, estamos indo para adorar a Deus, servir a Deus, os irmãos. Se Deus vai abençoar, curar, libertar, isso é outra coisa.
Mas culto não tem a ver com o que Deus faz. Culto tem a ver com o que eu sou diante do Deus que pode ou não fazer. Amém? Por mais que qualquer um possa entrar numa igreja, não significa que Deus é obrigado a receber qualquer tipo de culto. A gente não pode entrar no automático, irmãos, e mais um domingo, vou lá, pego minha Bíblia, passei lá, cumprimentei a irmã disso, apresentação da Catarina, que legal, acaba aqui, volto para minha casa, fui para o culto. Não, irmãos, o culto é como a gente se apresenta diante de Deus, cultua a Deus. Seja crente, olha irmãos, preste atenção nisso. Seja crente, seja ímpio, seja um heterossexual, seja um homossexual, seja evangélico, seja católico, seja uma pessoa honesta, corrupta, Deus só tem prazer em receber o culto daqueles que, racionalmente, evangélicos ou não, se colocam em reverência diante de Deus por meio de Jesus. Porque se a gente precisar ter santidade para cultuar a Deus, meu Deus, misericórdia da minha vida. Claro que nós precisamos, lógico, buscar uma vida que agrade a Deus, mas se eu for depender disso, estou frito, meu irmão. Eu e você, a gente está frito. A ideia aqui já é se posicionar em reverência. E eu não preciso ser evangélico para Deus receber meu culto. E eu vou provar isso para vocês na palavra de Deus. O que acontece é que, infelizmente, na maioria das vezes, nós achamos que Deus só recebe o culto dos evangélicos. Isso está dentro de nós, alguém ensinou isso para nós aí. E não é. Vocês lembram conhece o Luan Santana, cantor sertanejo? O Rafa conhece, manda uma do Luan Santana aí, Rafa. Eu lembro quando o Luan Santana gravou aquela música evangélica. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vocês já viram? Ele gravou essa música. Um clipe muito bonito, por sinal. E a crentaiada desceu a lenha nele. Onde já se viu um ímpio gravar uma música evangélica? Onde já se viu o autor dessa música deixar um ímpio colocar uma música de Deus na boca? E quando o padre Marcelo Rossi, tem o padre Marcelo Rossi ainda? Existe o padre Marcelo Rossi? Existe, né? E quando o padre Marcelo Rossi começou a gravar aquelas músicas dos evangélicos, vocês lembram? A alegria está... Fez maior sucesso, lembra? E a crentaiada desceu a lenha. Que é? Tá copiando nossas músicas? Tá copiando a música dos evangélicos? Ô, meu irmão. E aí quando eu penso nesse conceito errado, de que Deus só recebe culto e adoração de evangélico, eu me lembro da parábola que Jesus um dia contou, vocês se lembram comigo? De Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14. Vamos ler? Faço questão de abrir. Lucas capítulo 18, do 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu crente, um fariseu e outro publicano. O fariseu crente, o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, de temor, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh Deus, nos encontre como esse homem, Senhor. Aquele fariseu, nem para ajoelhar, meu irmão, nem mesmo como o publicano que ficou à distância e nem ousava olhar para o céu. Meu irmão, esse publicano não era evangélico, esse publicano não tinha se batizado, esse publicano não tinha se formado em teologia, esse publicano não tinha ido aqui no culto da Vila das Mercês, esse publicano não tinha se batizado, feito catequese. Ele simplesmente reconheceu quem Deus era.
Quando chegarmos num culto, irmãos, reconheça quem Deus é. Batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui já fica claro para mim que Deus não recebe o nosso louvor por causa da nossa patente de crente, de 20 anos de igreja. Não, mas sim pela maneira na qual nós entregamos hoje um culto racional, onde Ele é adorado e nós reconhecemos quem de fato somos. Nada. O apóstolo Paulo nos ensina no versículo 1 de Romanos 12, o que é ser igreja, como nós lemos. Mas a partir do segundo versículo ele vem ensinar como a gente tem que estar dentro da igreja. No versículo 1 ele falou o tipo de culto, e no verso 2, que nós vamos ler, ele vai falar como esse tipo de culto acontece. Você quer ver? Romanos 12, 2, vamos ler? Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, a melhor forma de compreender o modo pelo qual Deus quer que vivamos sendo igreja, não é uma conformação, uma espécie de exterior, um pré-molde religioso, que ocorre de fora para dentro, mas é uma transformação que vem de dentro para fora. Amém? Assim é a sua vida e assim é a minha. Quando nós encontramos Jesus e passamos a segui-lo, houve uma transformação de dentro para fora. Porque o mundo, o que o mundo mais quer? Que você fique bem no Instagram, que você fique bem no Facebook, que você fique bem no LinkedIn. O mundo está falando isso, que a sua aparência tem que ser boa, o seu exterior tem que ser bom. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: ei, o Espírito Santo não está muito preocupado com seu estético. Não seja conformado pelo mundo, Instagram, Facebook, LinkedIn, mas é algo que tem que ser de dentro para fora. Lembra do fariseu e do publicano que nós lemos? O fariseu estava falando: eu faço isso, olha aqui como eu sou, olha como eu estou, eu faço aquilo, eu entrego o dízimo, eu oro 2 vezes por dia. E o publicano lá dentro, de dentro para fora, contrito, apertado: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. O publicano fez uma oração, irmãos, que saiu de dentro. Que o nosso culto ao Senhor, que as nossas orações saiam de dentro. Isso é um alerta para quem trabalha na casa do Senhor, músico, cantor, pregador, seja quem for, ou até quem vem e não trabalha, para nós não cairmos no automático. Quando eu venho para a igreja cultuar ao Senhor, eu tenho que vir de dentro para fora. Ou seja, se coloque diante de Deus como oferta viva e agradável a Deus. E permita com que Ele te mude de dentro para fora, para você começar a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E para finalizar, meu irmão, você quer ver um exemplo de culto agradável e verdadeiro ao Senhor na Bíblia? Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Pode abrir aí, sem pressa. Nós estamos encerrando, eu quero encerrar com esse exemplo de culto verdadeiro ao Senhor, que veio de dentro para fora. Lucas 7, 36 a 39. Lucas 7, 36 ao 39 nós vamos ler. Você conhece bem essa história da mulher que se derramou aos pés de Jesus? Lucas 7, 36, aleluia, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, olha aí,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, um perfume precioso. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-o com unguento. Amém? Essa é a maior expressão de um culto agradável ao Senhor, um culto que sai de dentro. Se ajoelhou aos pés de Jesus, quebrou um perfume precioso. Irmãos, a gente tem que entender um pouco os versículos. A palavra diz que ela enxugava os pés de Jesus de tanta lágrima que caiu. Deve ter molhado, foi muita lágrima. E enxugou com os cabelos. Imagina o tanto de lágrima que foi. Isso é um culto que sai de dentro. Eu quero encerrar dizendo, meu irmão, se permita, deixe Deus mudar você e eu de dentro para fora, apresentando sempre um culto agradável ao Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse domingo tremendo, Senhor, por essa palavra que falou muito ao nosso coração. Nos ajuda, Deus, a ofertarmos sempre um culto agradável a Ti, e que saia as nossas palavras, nossas ações, elas saiam de dentro, Pai, para fora. Que o Senhor transforme nossa vida, nossa maneira de viver, nosso coração, nossa mente, Pai, para que o Senhor sempre receba o nosso culto como um culto agradável a Ti. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa muitas vezes que nos apresentamos diante do Senhor de qualquer maneira. Nos perdoa, Pai. Estamos nesse movimento de Jesus, porque Te amamos e queremos aprender com o Senhor. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.